Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do TrioCast. Comigo, Diego Campos, Alexandre Nishimura e Alfredo Lara. Hoje nós temos um episódio super especial porque nós estamos na clínica da nossa convidada. Nós estamos aqui na clínica da doutora Lígia Novaes, uma super dermatologista que tem um consultório aqui no Itaim. E gostaria de agradecer a sua presença e a gente pode iniciar esse bate-papo aqui com você se apresentando para o nosso público. Bom, eu que agradeço o convite. Eu sou a doutora Lígia Novaes, dermatologista, sou formada há 20 anos, fiz faculdade na Faculdade de Medicina do ABC e depois fiz a residência eu tive que fazer clínica médica antes, então fiz clínica médica e dermatologia na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. E acabei em 2008 toda a minha formação, então já estou aí há alguns anos, né, trabalhando na dermatologia e pretendo continuar vários ainda. O nosso podcast aqui, a gente tem como intuito falar um pouco mais sobre a parte empreendedora dos profissionais, além da medicina, né? E a gente gostaria de saber como começou. Terminou a faculdade, e aí? Ainda mais uma época, né, gente? Há 20 anos, onde não era assim tão fácil conectar como hoje, né? Tinha mais dificuldades. Pós-pandemia, principalmente, que acho que a digital popularizou o marketing. Como que foi essa sua visão, há quase 2 décadas aí, para empreender e começar? Foi assim. Logo que eu acabei a faculdade, eu falei, eu quero montar o meu consultório. Eu via várias colegas que tinham receio, tudo, e acabavam trabalhando em outras clínicas grandes, e eu falei assim, não, eu quero ter o meu. Então, praticamente, eu montei o meu e trabalhava em outros lugares para manter o meu negócio, né? No começo é assim, você vai construindo um trabalho aí de formiguinha, aos poucos. Então, eu sempre quis ter os meus pacientes particulares, e aí eu comecei a pensar, eu ia me casar, e aí eu falei, eu tinha um consultório bem pequeno, uns 40 metros quadrados, praticamente o paciente saía da sala, já estava na recepção, então ele voltava, posso pagar depois? Você estava na sala ainda. Então foi, assim, eu falei, vou me casar, vou mudar para o Itaim, então eu não morava mais em Pinheiros. E aí eu falei, então eu vou procurar um consultório perto da minha casa, porque eu já queria engravidar logo. E aí, quando eu achei o ambiente, aí ele tinha já 150 metros. Aí eu falei, isso é grande, né? E aí, nesse meio tempo, eu estava quase assinando, apareceu um outro, assim, do nada, assim, me ofereceram que eu estava com uma corretora. Ela falou, olha, tem esse espaço, quer bem ver? E aí tinha 280 metros. Aí eu falei, nossa, mas de 40 para 280, como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei, eu vou pegar o espaço e vou locar as salas para outros médicos, para meus custos saírem do zero. Essa foi a ideia inicial. Então não era nem assim, eu já tinha um plano, não. Inicialmente foi. O meu problema era como eu vou bancar os custos de um lugar tão grande, então eu vou alugar para colegas. E eu não pensei naquele momento em serem especialidades específicas, assim, só dermatologista. Não. Vou alocar para médicos que queiram dividir aí as contas comigo. E tive o filho, fiquei nesse espaço, então veio uma nutricionista, aí tinha a ver, veio, eu tenho uma irmã que é otorrino, aí a minha irmã veio, que era a especialidade na hora que tinha menos a ver, e já veio uma dermatologista amiga minha também. E aí começamos, no começo só dividir o espaço. Aí eu falei, preciso ter meus lasers, né? Então fui e comprei 3 máquinas. Então eu tinha aí algum dinheiro já que tinha trabalhado alguns anos desde o período da residência. Falei, eu vou investir. E comprei, eu lembro na época, essas 3 máquinas. E aí eu falava para minha amiga, que era a única dermatologista, olha, se você quiser usar, a gente faz uma porcentagem. E aí eu comecei a ver que eu ganhava mais com a porcentagem que ela me dava do que com a alocação do espaço. E aí
comecei a falar, poxa, eu vou comprar mais máquinas. Esse momento, eu falei assim, ó, a coisa estava indo, estava vendo que isso rentabilizava, né, o meu faturamento, eu conseguia ir pagando, a máquina se pagando. Eu falei, aí eu lembro de uma frase que meu marido falou assim, você está comprando muita máquina. Eu tô achando que você compra mais para você usar do que só para os pacientes, né? Porque ele fala, você é muito vaidosa. Aí eu falei, bom, ele falou, duvido que a conta feche. E ele trabalha no mercado financeiro, então ele tem outra visão, outra cabeça, e aí eu falei, mas agora vai fechar, então eu vou pensar em realmente fazer disso um negócio rentável, né? Aí eu comecei a focar nisso, não mais na locação do espaço, em otimizar o uso das máquinas, né? E aí eu falei assim, então vou chamar mais mais pessoas relacionadas à minha área. Aí nesse momento veio um cirurgião plástico e mais outra dermatologista. E aí eu consegui otimizar mais ainda, e aí começou a crescer mais essa história de tipo, eles vão usar as máquinas e vão me dar porcentagem, porque no fundo, a todos os lugares que eu trabalhei, quando eu era residente e logo no início, as pessoas elas fazem assim, eu vou fazer uma agenda para você e tudo que você ganhar, você dá uma porcentagem. E eu resolvi fazer diferente, você me paga um aluguel e se quiser usar minha máquina, me dá uma porcentagem. Que é uma coisa que inicialmente as pessoas falam, poxa, mas aí não tem muito sentido, porque você não vai ter tanto retorno. Mas eu acho que isso era tudo que eu queria naquela época, porque eu já tinha um ou outro paciente. Então é uma coisa que assim, você acaba tendo uma margem menor de início com o seu colega, mas que vai te trazer frutos no futuro, porque se o colega se sente explorado, que os colegas se sentem explorados. Realmente o que acontece, às vezes, quando a gente vai trabalhar. Então, eu achei essa visão genial. Porque, primeiro, quando você abre o seu consultório, você passa a entender que você não é explorado, que o seu negócio custa. Acender a luz aqui custa. Sim. E muitos dos colegas que vêm aí, isso acontece com a gente, eles querem chegar e falar, eu quero uma porcentagem de 70 a 30, ainda mais na área cirúrgica, né? Não é bem assim que começa, né, que as coisas se pagam. Eu acho que quando você vai montar o seu, você se dá conta que assim, tudo tem muito custo, tem a questão trabalhista, que você tem os impostos, você tem até muitas questões que você não faz a conta lá no início, quando você vai começar, mas esse funcionário, ele vai tirar férias, ele tem 13º, você tem que colocar outro, tem outras questões de carga horária, de hora extra, é isso que você falou, a conta de luz, pequenas coisas que vão se somando e para manter. Então, você tem mais pessoas no consultório, você tem que ter mais limpeza, você vai ter que ter... tem mais gente na recepção, então eu preciso de 2 pessoas, uma só não dá conta de servir o café, de atender bem, de ir lá. E aí, as salas entram e sai muita gente, tem que limpar entre as salas. Uma pessoa, muitas vezes, não dá conta de deixar aquele ambiente preparado para vários pacientes ao mesmo tempo. E eu acho que quem não tem o seu negócio, às vezes, quando você fala, vai ser a porcentagem tal, ele fala, nossa, que absurdo. Então, não é muito mais fácil eu falar assim, então tá, porque tem o contrário também, tem médico que às vezes eu falo, vem aqui, e ele fala assim, mas eu preferia não pagar nada, e aí quando eu atender eu dou uma porcentagem. Só que aí fica injusto, porque aí, quando você começa a ter pacientes, eu acho que tem muito mais sentido para o médico ele atender e ser dele, o trabalho dele, tudo. Aí ele está pagando um aluguel por aquele espaço, porque quando ele vê isoladamente, não tem tanto paciente, ele vê só o aluguel, aí ele fala, nossa, é muito caro. Ele não pensa nisso, mas a hora que ele começar a ter mais pacientes, ele vai falar, eu estou deixando muito dinheiro na mesa aqui, estou perdendo. Então, é uma coisa que é difícil deles entenderem. Por isso que o meu foco hoje em dia são médicos que já têm paciente. Porque aí para eles a conta fecha e acaba sendo muito interessante o modelo de negócio de você vir a alugar um espaço e se usar, você não é obrigado a usar. Mas se você usar, você vai me dar uma porcentagem. Afinal de contas, eu investi, você tem todas as tecnologias à sua disposição. Então aí começa a ser bem atrativo, porque você pode alavancar na sua carreira, você pode oferecer para o seu paciente tudo, sem ter aquilo que eu tive no início, que era, eu não tenho como comprar, eu vou alugar.
Aí o dia do laser era tortura, porque eu tinha que fazer todo mundo. Aí a pessoa faltava, o filho ficou doente. Eu, nossa, não pode, vem mais tarde. Eu ficava desesperada. Então, eu acho que isso é tão legal, porque o legal do dia a dia é você ter a diversidade, não todos os pacientes com a mesma coisa, né? Imagina você atender e operar a mesma coisa o dia inteiro, né? Você quer fazer uma coisa, a diversificação, seu dia se torna mais né, fácil, mais leve do que ser aquela coisa todo o dia. E aí, nesse momento, eu falei assim, nossa, agora eu vou investir em trazer profissionais. Eu acho que cirurgia plástica tinha muito a ver, eu acho que nutrólogo, nutricionista e dermato são especialidades que estão muito ligadas e que poderiam me indicar pacientes e que poderiam também usar minhas máquinas e aí todo mundo saía ganhando, sem ninguém se sentir explorado. Então essa foi a ideia. Aí comecei a crescer e chegou. E aí também veio a história, já o início de redes sociais, já tinha que fazer um trabalho, eu sempre fui super tímida, super contra. Ai, não, imagina, mostrar minha vida pessoal para todos, né? Não, tem que manter uma certa distância. E aí, de repente, você vai vendo que você precisa se inserir para se inserir no mercado, você precisa estar lá e mostrar um pouco do seu trabalho. Mas eu acho que cada um acha a sua forma de se mostrar, né? A minha não é tão explícita também, não é me expondo demais. Mas eu acho que a gente tem que estar lá, tem que mostrar um pouco humanizar a doutora Lia. Um pouco da sua vida pessoal, óbvio, sem também expor demais, mas às vezes o paciente quer se identificar com a pessoa, né? Ela é família, que legal, ela tem filhos, ela tem essa outra personagem aí que o paciente quer saber, quer se identificar com a sua filosofia de vida, com seus valores. Se conecta, né? Então isso eu acho que, eu também sou mãe, olha que legal, ela é mãe, trabalha, me identifiquei. Então acho que isso é uma coisa que eu fui rompendo as minhas barreiras para conseguir. Mas é igual, né, com o Igor, as pessoas elas namoram, né, conhecem, namoram, vê como é a vida, quando chega já fala assim, sabe toda a vida, né? É um prazer estar aqui, doutor. Então, quer dizer, não é só a profissional. Tem todo esse know-how, essa bagagem de congressos, de resultados, mas realmente elas querem se conectar com a pessoa. É para ver se o santo bate, se o perfil é muito parecido. Tanto que às vezes a gente até você indica um colega, me pediu uma indicação. E eu acho assim que você tem que falar assim, tudo bem se a pessoa for e não der. Às vezes não é porque o profissional não é bom ou não. Porque às vezes a pessoa não se comunica como a outra deseja, não, é o jeito. Tem gente que é mais prática, mais rápida, tem gente que não explica tudo, tem gente que não tem paciência para ouvir tanto. Então eu acho que toda tampa tem sua panela. Tem mercado para todo mundo. Toda panela tem sua tampa, na verdade. Para todo mundo. Troquei. À medida que o seu negócio começou a crescer, eu imagino você, mãe, médica, os pacientes consomem muito a gente, graças a Deus, que é maravilhoso, com um back-office aqui grande. Como você estruturou esse negócio para você dar conta de tantas coisas e conseguir pagar a conta em dia, planejar a sua carreira? Então, aí voltando à história, aí veio a pandemia. E um pouco antes, eu comecei a procurar, que eu falei assim, tava sem sala, sabe? O paciente queria fazer uma coisa e não tinha sala para fazer. Então eu falei, preciso ver um lugar maior. Então tava já procurando isso, veio pandemia. Eu falei, ufa, ainda bem que eu não fiz isso agora, né? Nossa, tudo fechou, né? Aí até que durante a pandemia ninguém colocava a cara para fora, aquela coisa, você abriu a janela, pegou Covid, né? Tava todo mundo super recluso. E aí eu tenho uma super amiga e ela falou, eu preciso fazer um botox, abre o consultório só para mim e eu vou lá. Tá bom. Aí vim com ela, e ela é engenheira e fez designer de interiores, ela fez minha casa, tudo. E aí a gente entrou no elevador, sem querer, na hora de ir embora, ela mora no meu prédio, então ela ia embora comigo. Aí encostei o cotovelo no elevador, assim, sem querer, entrando, na pressa, e parou, 8º andar. Aí abriu, tava assim, vazio, aluga-se. Aí eu falei, isso é um sinal. Isso é um sinal. Destino. Aí a gente perguntamos na recepção do prédio, deram um contato. E aí, sabe quando a coisa assim tinha tudo para ser?
Uma pessoa super solista, não, eu te dou, vai, reforma que eu te dou carência, eu te ajudo. Tudo correu tão fácil, foi aquela negociação. E assim, também, sabe quando eu falando com o corretor, pessoa do bem, te passa uma energia boa, tipo, não, vai dar tudo certo. E aí essa minha amiga, eu faço para você. Aí eu, Que opa, legal. E aí foi naquela época que um pouco antes das coisas reabrirem, que assim, mão de obra estava disponível, as pessoas ainda não estavam na vibe de vou reformar minha casa de campo. Então, tinha mão de obra, tinha o material não estava tão caro, então foi tudo meio que de encontro a isso. Aí eu arrisquei, falei, nossa, mas agora eu vou pegar 600 metros, né? E, e aí falei, vou. Só vou. E aí ampliei tudo isso. Eu falei, nossa, e agora com esse andar? E aí eu vou precisar de mais médicos. E aí a gente começou a divulgar e foram aparecendo outros médicos que toparam também estar aqui em cima para eu conseguir também manter, né, os 2 andares, que aí era o primeiro e o 8º. E eu falei, e isso eu tinha, né, as meninas na recepção, tinha já uma gerente, aí a coisa começa a ficar difícil, porque você vai crescendo, uma só não dá conta de gerenciar tudo. Então, você perguntou como é que eu consigo. Muita gente acha que meu marido faz tudo para mim, ele que coordena, e não. Ele tem o maior orgulho de falar que, nossa, porque se eu tivesse mostrado os números para ele, ele ia ter falado, você é louca. Então, você não vai fazer isso. Ele fala para todo mundo. E depois ele falou, nossa, isso eu ia ter falado para ela não fazer. E não é que deu super certo. Então, assim, não, ele não faz isso. Ele me ajudou na noção de, vocês médicos têm dificuldade em guardar dinheiro, que é diferente. Você, do mercado financeiro, ele fala, você ganha lá menos, e aí vem o bônus. Imagina, se a gente ganhasse bônus por cada ruga tirada, por cada paciente que lá deu estrelinha, que deu tudo certo. Então, ele é mais fácil juntar quando você ganha um bolo. Porque aí você fala, vou guardar, né? Muito, vou guardar. A gente fica ganhando pingado, aí é mais fácil você gastar sem ver, né? Então a gente acaba não tendo essa educação financeira, nem na faculdade, nem depois. Então ele me ajudou. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar por você. Você vai abrir uma conta aqui, todo mês. Não quero saber o que tem. Toda semana você vai mandar o valor X e não sei o que. Ele me incentivou muito. E eu fico ouvindo, né? Sempre ele falar muito. Então eu acho que ele me ajudou nessa noção de, tipo, como eu posso fazer isso dar certo. Mas ele nunca foi lá. Assim, eu vou negociar uma máquina, ele me ajuda, como eu vou falar, não sei o quê. Mas não é ele que faz a negociação, não é ele que fica aqui vendo os boletos, fazendo contas. Não. Então, eu terceirizei, então eu tenho pessoas que não estão aqui, um financeiro de fora, tenho um contador, tenho um jurídico, e tenho agora 2 gerentes que fazem uma parte de RH, a outra faz a outra parte mais comercial, né? Então, aí eu fui. E aí, essa história foi dando certo, de comprar uma máquina e ela se pagar porque todos usam, né? Claro. Então, e aí se tornou uma coisa muito atraente para o médico que já tem seus pacientes ou quer vir um dia na semana, né? Então, vai ser o meu dia que eu vou usar para usar as tecnologias. Então, eu vou ter a minha sala esse dia. Então, eu acho que é um modelo que ninguém pensou antes e que eu acho que ajuda muito. É menos lucrativo de início quando você pensa dessa forma? Mas eu acho que a longo prazo. Eu tenho médicas aqui que estão há 6, 7 anos e não querem sair, porque não quer talvez ter o trabalho, essa coisa do RH, de ter a preocupação, de poder viajar e não se preocupar que tem boleto, que eu acho que é uma coisa que médico tem isso na cabeça. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito a crescer. E aí, agora apareceu assim, já aqui apareceu, né, a sala aqui de cima, o andar inteiro, e foi a mesma história. Mas eu não preciso mais, pra que isso? E já inventei moda, e agora já tá tudo tão apertado que eu nem sei o que eu faria se eu não tivesse o andar de cima. E já tenho médicos que querem já mais salas, né, porque o meu questionamento foi, então, que eu tô com muito médico, o dia que esse pequeno médico crescer,
e quiser mais salas, ele vai para onde? Ele vai sair. Porque eu não tenho mais espaço físico, porque tenho muita gente que pega 1 dia, 2 dias, e o dia que ele quiser a semana inteira. Aí eu falei, aí apareceu de novo a oportunidade. E foi, né, o andar de cima, então, muito legal, porque agora eu consegui fazer um elevador que vai conectar os dois interno. Então, o paciente pode fazer coisas aqui, subir e fazer lá em cima. Então, eu já pensei em como que eu ia fazer para você poder ter só essa recepção, apesar de que vai ter uma menor lá em cima. Então, o meu gasto vai ser menor do que foi nesse andar, né? Apesar de que o elevador, eu acho que já igualou tudo. Então a gente está falando da Lígia de alguns anos atrás, numa sala de 40, 50 metros quadrados, com 3 máquinas, e a Lígia de hoje. Quantas máquinas? 34. 34 máquinas. Aqui um consultório, 600 metros quadrados, e agora mais o primeiro andar, que tem mais 250, e mais 600 do de cima. Mudou um pouco, né? Especialidades. Hoje, quem está com você, além dos dermatologistas? Tenho 2 nutricionistas, 2 cirurgiões plásticos, tenho minha irmã, que é otorrino, e aí todas as outras são dermatologistas. Né? Aí tem umas 8, 9 dermatologistas. E para onde você acha que o seu negócio vai te levar? A gente falando em dermatologia, mercado de estética, com a presença dos não médicos também, enfim, esses procedimentos pulverizados. Para onde você acha que a dermatologia vai caminhar para os próximos 5 anos? Então, muita gente fala assim, nossa, porque você viu, tem gente com a máquina cobrando só isso, a gente tem que falar com a empresa. Eu, de verdade, eu não tenho medo, porque se você entrega um trabalho de excelência, o meu objetivo é tornar a experiência do paciente inigualável. Então, ele não vai ter essa experiência em nenhum outro lugar. E ele vai pagar mais caro porque ele quer essa experiência. Então, esse é o nicho de público que eu quero atingir. Porque aí o paciente vai ver o valor naquilo, no conjunto. Então, ele sabe que ele chega, que ele tem um atendimento diferenciado, que ele tem uma documentação diferenciada, que se não der o resultado que ele espera, a gente vai mostrar e a gente vai dar um jeito de entregar de alguma forma. Então, é diferente, porque a pessoa sente confiança. Se eu fizer... Bom, a gente faz muito um aparelho Morpheus que pode deixar uma mancha. Mas se deixar mancha, eu vou tirar. Eu vou resolver. Porque eu tenho as outras tecnologias. Quem trabalha com ele sabe que fica, às vezes, que pode ficar. Mas eu me comprometo que eu vou cuidar de você e vou tratar. Então, o paciente vai pensar assim... Tanto que no térreo do prédio tem máquina que eu tenho aqui. E meu paciente não vai lá no térreo. Porque ele quer a segurança, ele quer a certeza de que ele vai ter resultado. Ou se ele não tiver... que eu vou ajudar ele a melhorar isso, quais são as melhores maneiras. Então, eu acho que é um conjunto. Então, é a mesma coisa de você falar assim, bom, mas uma bolsa Chanel não é igual a uma bolsa de uma marca mais popular. É bolsa, cabe as coisas. E assim, às vezes, você vai pensar uma Chanel, uma Valentino, vamos pensar assim. Por que elas não têm... Você criou uma experiência, criou a marca. Então, a pessoa quer aquela experiência e ela paga mais caro por aquela. Então, a gente tem que criar esse conceito no paciente. É mais caro e tem um porquê de ser, porque tem toda uma experiência envolvida, uma segurança para o paciente. E aí, eu acho que o paciente vai entender e vai ser o que vai se fidelizar. É muito gozado que, tipo assim, eu criei uma metodologia nessa minha trajetória também, que é muito parecido com você, que eu dei o nome de Vera, que é isso. Eu prezo por valor, pela experiência que meu paciente vai ter no atendimento, o resultado, que é o que você falou também, e por último, a admiração que ele tem pelo seu trabalho. Então, tipo assim, você está cercando de tudo isso para tornar a experiência para ele, o resultado muito mais interessante, e ele fazer, na verdade, com que o que você tenha precificado não seja tão alto para ele. Porque ele vê valor, e a hora que ele vê valor, é a hora que ele... E a confiança, vou dar um exemplo bobo. Uma paciente que fez um procedimento que a gente manda. Eu tenho uma pessoa que eu contrato que não está aqui. Ela é uma secretária digital, porque também não tem espaço físico para tanta colaboradora, né? E aí, ela todos os dias, no dia seguinte, porque eu comecei a ver que as pacientes mandavam mensagens e se perdiam no meio das outras. E alguém olha e não marca como não lida se não respondeu. E aí fica aquela coisa. Então, é essa pessoa,
ela simplesmente vai pegar no dia seguinte todo mundo que foi atendido no dia anterior e vai mandar mensagem. Oi, tudo bem? Você está bem? Você tem alguma dúvida? E no dia que a pessoa passou, ela vai mandar já o pós dela com todas as orientações. E no dia seguinte ela vai mandar como que ela está, se ela tem alguma dúvida, se ela tem dúvidas, mande uma foto. Ela não é médica, ela não sabe falar o que é, mas ela vai sinalizar, responda essa pergunta porque essa paciente está com dúvidas. Ela vai E a filtrar e vai chegar paciente, até a você. gente mandou uma orientação que ela tinha que tomar um antibiótico pós-procedimento preventivo, né? E ela não queria tomar porque ela era contra remédios. Ela achou assim, pra quê? Não precisa. No dia seguinte, um dia e meio depois, ela mandou uma mensagem. Estou com uma bola quente e dura, né, no local do procedimento. Aí eu falei, bom, ela não tomou, né? Porque era para ter tomado, a gente já sabe, é um orifício maior, que tem que dar porque pode acontecer. O que eu fiz? Comprei um antibiótico para ela, mandei um motoboy entregar na casa dela, tome agora, para ter certeza que ela ia tomar. Então, eu faço isso com todos os pacientes, eu tento orientar a fazer o mais rápido possível. Ela falou, antes de eu pensar, o remédio estava aqui. Então, é isso, assim, eu tenho certeza que ela viu mais valor no procedimento que ela fez, e no dia seguinte eu mesma mandei a mensagem, mas a outra pessoa digital também mandou. Como você está melhor, não sei o quê. Então, a pessoa sente confiança em você. O que ela queria saber é normal, eu vou melhorar. E aí ela vê que tem a preocupação, que alguém ligou, que pode não ser eu algumas vezes, mas que vai ter isso. E que ela falou que médico manda o remédio para você tomar, mas está embutido no valor do procedimento esse cuidado. Então, quando ela pagar mais, quando ela for num lugar, ela fala, mas lá é mais barato, né? É a mesma coisa. Ela vai falar, não é. Ela vai sentir a experiência. Então, a ideia é criar a experiência. Aqui no consultório, cada sala tem um som individual. Então, o paciente pode pôr no Spotify a música dele de preferência, que ele vai escutar durante o tratamento. Se ele quiser ver uma série, tem Netflix, ele liga a TV e olha o que ele quiser ver, de preferência dele. Então, a gente faz um questionário para ele falar odores que ele não gosta, porque se a gente colocar alguma velhinha, se for um tratamento que é para ele relaxar, não seja de algo que ele odeia, e daí sempre vai ser a mesma coisa. E se ele permitir falar a música que ele gosta, quando ele entrar na sala já vai estar aquela música. Então, muitos tratamentos é para relaxar, né, é demorado. E às vezes tem gente que fala, que você se incomoda de falar durante o procedimento, porque eu oriento as meninas, às vezes o paciente não quer conversar. E tem gente que fica, né? É igual você fazer uma massagem e a massagista falando, você não relaxa, porque não que ela tá sendo desagradável a conversa, mas você quer só relaxar. Então, acho que criar a experiência cria um valor, né, do procedimento, e isso agrega muito. Então, o que eu vi nesses anos? A Lígia dos 40 metros quadrados, que o paciente saía da sala, chegava na recepção, voltava para minha sala, me dá um desconto. E aí, hoje em dia, ele nunca mais volta. Não existe isso, porque, imagina que vergonha, vou voltar lá na sala, né? Então, a percepção de valor pela experiência. Então, acho que isso eu fui tentando aprimorar durante esse período para o paciente realmente falar, nossa, nunca tive esse atendimento. E eu faço questão, porque o paciente vem e se pergunta, por que você veio aqui? Porque às vezes não foi minha amiga que indicou, não foi ninguém, mas às vezes você fala, por que você saiu de onde você estava? Porque eu acho que se eu vou num ambiente que eu tenho o que eu busco e eu sou bem tratado, por que você mudou, né? Aí eu ouço, porque nem foi, porque ninguém se preocupava, eu via que ninguém dava atenção, não sabia nem o que eu estava fazendo, a pessoa me chamava e, oi, vamos fazer o que hoje? Ela falou, poxa, se você não sabe... Faz né? todo sentido. Então, o que eu faço para as meninas? Eu incentivo, porque tudo é uma forma de incentivo. Vocês têm que ler o prontuário do paciente antes de chamar ele, vocês têm que ver o que ele está fazendo. Então, oi, tudo bem? Diego, você está fazendo esse tratamento, você está na 5ª sessão, você já viu o resultado? Então, tem uma série, checklist, que elas têm que anotar. Você viu o resultado? Sim ou não? Se não, faz as fotos, mostra para ele, manda vir aqui, eu vou mostrar. A gente pode mudar, ele pode não ser um bom respondedor para o tratamento inicial, a gente tem tempo de mudar. Então, assim, e se elas não fazem essa folha de checklist, de tudo,
elas não vão receber a meta do mês, então sempre tem alguma forma de incentivar e funciona muito. Não adianta só você falar, gente, olha lá. Então a gente tem que dar algum tipo de incentivo ou retirar um incentivo. E você desenhou toda essa jornada, foi tudo vai já não vai? Eu fui fazendo, mas assim, óbvio que eu tenho pessoas que me ajudam. Vamos fazer então a lista do checklist para elas não esquecerem. Então tem que olhar a foto. Aí sempre tem aquela desculpa. Não tirei foto porque ele não queria tirar foto. Se o paciente não quiser, você vai fazer ele assinar. Eu não quero tirar fotos. E ele vai assinar. Porque aí, se ele não tirou, é porque ele não quis, ele tem o direito de não tirar. Mas ele também não pode reclamar de não resultado se ele não deixou a gente documentar. Então, eu tenho pacientes que eu tenho certeza que estavam felizes em outro lugar, mas isso era o que faltava. Então, você vai vendo os motivos pelos quais as pessoas abandonam bons profissionais, você vai tentando aprimorar aquilo, porque aí ele não vai me largar. Então, mostrar resultado. Não tá vendo resultado? Vem aqui. Porque às vezes ele teve, mas ele não consegue ver, você esquece de como você tava, de que ponto você partiu. E às vezes ele criou a expectativa errada, né? Do quanto ele pode melhorar. Então, olha como tá. Nossa, eu nem lembrava que eu tava assim, tão ruim. A pessoa não vê, ela fica tão feliz de ver que já tá tendo, que pronto, já... Acabou a conversa. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aprimorando. Mas isso é a inquietude do empreendedor, né? Porque o empreendedor ele nunca está satisfeito, ele tá a sua trajetória, 40 metros, 200 e pouco, 600, 1000. O empreendedor ele sempre quer escalar um pouquinho a mais. Aí meu marido... Tem uma necessidade para você entregar mais. Se a gente se acomoda no que a gente está entregando, não vai prosperar. Aí vai começar a decair. Isso. Meu marido falou assim, agora tá bom, né? Mais um andar. Ele nem imagina o que tá passando na sua cabeça, mas né? Aí vocês perguntou, né? Mãe, 3 filhos, esposa e empreendedora, como que você faz? Delega. Também não tem milagre. Você tem que delegar. Saber não delegar pode delegar, bem. né? Tem que delegar. Então assim, é óbvio que eu delego muito, mas eu procuro dar meu tempo para os meus filhos que eu tenho com qualidade, né? Então, o que eu tenho vai ser com qualidade, vai ser com dedicação. Mas é óbvio que eu delego muito, porque senão também não tem milagre de conseguir fazer tudo. Não tem 30 horas no dia. Não tem. Então, e eu acho que o fato do meu marido também apoiar muito ajuda, porque às vezes só tem a cobrança e não tem o apoio, aí você também não vai conseguir isso. Isso é uma coisa que, tipo assim, pra você, mulher, a gente sabe que a sociedade ainda é um pouco machista, né? E essa questão da maternidade. Que muitas mulheres, elas falam, mas eu não cresci por conta do filho. Mas eu não cresci por conta... Tem muito não, isso. eu teria mais um. Que essa ideia não foi compartilhada da mesma forma. Então, eu acho que todo mundo tem desculpas e sempre tá no outro. No filho. Eu ouço muito, assim, várias pessoas vêm me falar, mas pra Lígia é fácil, que ela tem um marido que paga tudo pra ela. Então, a desculpa do seu não sucesso sempre tá no outro. E ninguém olha assim, mas por que eu não prosperei? Onde tá o meu erro? E tudo bem se você falar, não, mas eu queria me dedicar mais aos meus filhos, então eu decidi que minha vida profissional vai ter um peso de tantos % na minha vida, é assim que eu sou feliz, e tá tudo bem. Mas eu acho que tem muita gente que coloca o peso no outro de você não prosperar. E eu nunca fiz isso, eu fui tentando ir atrás, e se ia ser total também a minha culpa minha falta de mérito se eu não conseguisse, porque não é porque você é óbvio que eu ver alguém do meu lado que prosperou muito faz eu querer prosperar também, porque né, eu nunca quis andar abaixo ou apoiada em alguém. Então eu acho que a gente nunca é valorizada, mulher, que o meio é muito machista, por ser mãe. Ser mãe é sua obrigação, você fica lá com seus filhos. Quantas vezes você ouve alguém falar, amigas que falam, eu fiquei com o meu filho, o marido fala assim, nossa, eu tô cansadíssimo hoje. Você que ficou em casa, mas ficou atrás de criança o tempo inteiro, que cansa, que dá muito trabalho, tem que se dedicar muito também. Então, não é valorizado. Então, assim, muitas vezes você vê que
a admiração, o brilho no olhar, vem mais, às vezes, de um crescimento fora de casa do que o seu trabalho como casa. E assim, na minha cabeça, filho é pro mundo. Então, um dia eles vão crescer, vão sair. E aí? Cadê a Lígia? Né? Não tem só a Lígia mãe. Então, é óbvio que aí criar tudo isso foi, eu quero que a clínica dependa cada vez menos de mim e ela consiga se manter mesmo sem eu estar tanto tempo aqui, para que eu possa me dedicar mais em casa. Então, essa foi a ideia de colocar outros profissionais, tudo. E sempre falo para todo mundo, não é que também eu não vou chamar o médico, eu tô criando uma agenda para você, vem, não é isso, mas assim, se eles forem independentes, cada um ao seu jeito, a coisa vai depender cada vez menos de mim. E aí eu consigo dar mais tempo e delegar menos do outro lado, né? E como você faz essa curadoria hoje da sua equipe, dos médicos que vêm trabalhar com você? Porque eu imagino que hoje muita gente deve bater a sua porta. Né? Recebo muita mensagem, mas muita gente que quer, eu queria trabalhar na sua equipe. Então quero que você, os pacientes que você não conseguir atender, vão passar para mim. Isso eu recebo muitos, mas essa não é a ideia do negócio, é para médicos que tenham paciente. E aí acontece muito de alguém vir assim, doutora, representantes, tem um médico que eu acho que tem um perfil que você busca, que está procurando sala, o boca a boca, porque um entra, o outro entra, aí ele fala, aqui é muito legal, é um esquema bacana, aí e vai indo, porque eu preciso saber, no meu espaço, se acontecer alguma coisa errado, juridicamente eu vou responder, então eu tenho que escolher bons profissionais com título, profissionais capacitados, e eu dou treinamento, entrou aqui, vai ter o treinamento das tecnologias justamente para evitar. Apesar de que a gente tenta se proteger juridicamente com contratos para não ter esse tipo de problema caso o profissional cometa um erro, né, médico. Claro. Mas, de qualquer maneira, tá no meu espaço. Então, eu acho que tem que ter essa preocupação. Então, mas como geralmente eu não pego, não tem médicos aqui tão iniciantes, porque são médicos que já têm que ter paciente, senão o meu modelo não se enquadra, eu tenho menos preocupações a respeito disso. Já são médicos com alguma experiência, né? E hoje vocês se indicam pacientes? Existe essa conexão dentro da clínica, esse network entre outras especialidades sim, se complementam? E também tem, tô viajando, preciso de que algum de vocês olhe meu paciente, que quer fazer um retoque do Botox, eu não tô aí, então é óbvio que isso tem, acho que todo mundo que tá aqui é bem profissional de não ter esse tipo de problema, pegou o meu paciente, né? Então acho que não tem esse tipo de preocupação, e na verdade eu acho que ninguém pega paciente de ninguém. Um paciente que saiu de você, você fez algo que, né, ele desistiu. A responsabilidade é sua. É sua, aí você fala, tal pessoa roubou o meu paciente. Não, você perdeu. Então eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso. Em algum momento aconteceu algo que essa relação já não estava. Eu acho que o profissional tem que ter essa reflexão, boa. por que foi procurar outro profissional e como eu posso fazer diferente, né? Exato. O que eu deixei de entregar. Eu acho que a minha esse autocrítica paciente deve ser onde eu errei. Sim. Né? Aonde eu poderia ter sido melhor. Às vezes você não errou, mas aonde eu poderia ter melhorado. Fazer o que você falou, a gente sempre coloca a culpa no outro. Não a gente. A gente tem que ver o nosso erro, onde foi a falha. O mais fácil é você falar, ele me roubou o paciente. Ele não te roubou, porque você perdeu. E Lídia, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que, tipo assim, para o negócio dar certo, a primeira coisa que tem que acontecer é você acreditar em você. Porque sempre a gente dá uma desculpa. Mas é por conta disso. Mas por conta daquilo. Você não acredita. Você tem que acreditar em você primeiro para que as coisas prosperem. Porque senão não vai. A gente falando assim, é muito fácil hoje, depois de 20 anos, olhar, doutora Lídia Novaes e falar, poxa, né, que ele falou, é fácil. Começou em outra época. Aí eu falo assim, hoje em dia é rede social. Ela deve divulgar, patrocinar muito. Deve ter isso. É o marido. Sim. Não sei o quê. Então Mas sempre tem uma até desculpa. os novos médicos, né? Estão na residência, acabam de sair, a preocupação é ostentação, é comprar o carro, é comprar não sei o quê. E como você fez, saiu da residência, do consultório de 40, mas já tinha um recurso para poder comprar uma máquina, ao invés de repente,
um investimento em algo Poderia, assim. vou pensar de comprar um apartamento Sim, pra Não existe mim, crescimento sem né? investimento. Eu falo para todos os residentes, olha, você não vai começar, nada na sua vida você faz se você não investir. Você não abre Vai cair do céu, Vai cair do não céu. existe Tem isso. que investir. E aí eu acho que outro ponto importante também é que a pessoa fala, tem que investir, e assim, quem não arrisca, É verdade. não vai dar. É assim, porque todo mundo só é fácil, né? Depois você fala, deu certo, mas assim, os que não deram, você tomou algum risco? Porque assim, é óbvio, eu não sabia se tivesse outra pandemia. Era um risco, né? Então, assim, eu acho que todo mundo que já teve um negócio bem sucedido, se você for pensar em todas as áreas do mundo, se você vai olhar em algum momento, essa pessoa, ela alavancou, ela falou, eu vou arriscar. Ela se arriscou de alguma forma. E Então, errou muito também, né? Porque você vai corrigir, aprendendo com os erros, né? E aí, errar e consertar e vai de novo, vai te tornando uma pessoa mais madura, mais esperta para você não errar novamente ali. E aí eu acho que te cria também a segurança, sabe? Uma autoconfiança de falar, então vai dar certo, eu vou conseguir mais. Então eu sempre, eu acho que eu me arrisquei. Porque eu poderia, assim, eu nunca dei um passo se eu caísse não tivesse como me escorar. Então, assim, eu vou investir aqui. Eu posso perder o dinheiro investido, mas também eu tenho, eu não estou, vamos lá, não estou tentando incentivar ninguém a falar, vai no banco, pega um empréstimo que você não sabe como você vai pagar e faça. Não. Todo o meu crescimento foi planejado. Mas veja bem, às vezes a pessoa pode falar assim, eu poderia ter comprado um apartamento, poderia isso e poderia ter perdido, né? Mas eu nunca dei um passo sem poder dar esse passo, né? Poderia ter dado errado. É um risco. Você falou no começo, né? Eu fui para empreender no meu negócio privado, mas eu trabalhava na outra clínica para poder sustentar o meu sonho. É que muitas pessoas às vezes não dão esse passo porque tem medo. Ou porque querem ganhar de cara ou já. Ou entra de cabeça lá e se enche de dívida. Não é bem assim. Né? O empreendedor ele tem que arriscar, mas você tem que ter... Ou ele vai ficar lá acomodado naquele, e aí vai falar, quando der, quando eu tiver, nunca vai dar. Você sabe que tem uma coisa que algumas pessoas que a gente acaba fazendo coisas, eles falam que o feito é melhor que o perfeito. Então, às vezes, quando você espera o momento perfeito para fazer as coisas, já passou o time. Não é mais aquilo. Então, pensa, eu fui decidir fazer isso, o meu maior passo, na plena pandemia. Foi tipo maio de 2020. E tipo, quanto tempo durou a pandemia? Só que o setor da estética cresceu demais nesse período, mas ninguém até então sabia o que ia ser. Então, assim, eu resolvi arriscar lá. E, sinceramente, se eu tivesse esperado, depois a mão de obra não ia estar disponível, ela não ia ser tão barata, eu não ia conseguir das mesmas condições, talvez não fosse possível depois. Não ia fechar. Não ia. Eu ia ter perdido total time de ter feito, por quê? Não, mas é perigoso. Então, tem que arriscar. Então, eu acho que também não é sorte, não é isso. É tipo, também a gente... Acho que tá na pessoa, que tem perfis que não conseguem mesmo. Então, acho que tem que ter um pouco do... Assim, vamos lá, vamos ver. Tentar. Se você não tentar, não vai. Não vai. Lígia, eu gostaria de agradecer. Foi super legal. Acho que a gente poderia ficar conversando aqui por horas e mais horas. Não, foi super legal. Foi um prazer isso. E a gente agradece por você ter nos recebido aqui na sua casa. Eu que agradeço. Foi um prazer. E tô aqui sempre. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom, pessoal, então a gente está finalizando aqui mais um episódio do Trioncast. Peço para vocês nos acompanharem em todas as plataformas digitais e nos aguarde para os próximos episódios. Tchau, tchau.